Bom dia, hoje é 10 de maio. Faça o cabeçalho no caderno com capricho. Coloque o nome da escola, a data de hoje. Faça um antecessor e o sucessor do número 130. Então, o antecessor 129 e o sucessor 131. Represente no ábaco a quantia 130, uma centena e 3 dezenas, por extenso 130, na forma romana 1C e 3x, e na forma ordinal centésimo, trigésimo. Vocês tiveram aula de arte hoje, pulam uma linha e copiem essa parte. Os gêneros dos substantivos. As coisas, assim como pessoas, animais, objetos, comidas, têm nome. São os substantivos. Então, tudo que tem nome, nós chamamos de substantivo. E aparecem em diferentes gêneros. Os gêneros são o masculino e o feminino. Então, vamos para alguns exemplos. Coloquem no caderno dessa forma. Deixem um espaço da margem, coloque masculino. Façam primeiro a lista do masculino. Depois, deixem um espaço e façam o feminino. Então, o aluno, a aluna. O cantor, a cantora. O médico, a médica. O padrinho, a madrinha. O carneiro, a ovelha. O gato, a gata. O bode, a cabra. Flexão dos substantivos. O que é isso? Flexão é a modificação dos substantivos. Substantivo é a palavra que dá nome a seres, coisas, lugares, ideias e sentimentos. Então não pode esquecer isso. O substantivo faz parte da classe de palavras variáveis da língua portuguesa. Isso quer dizer que pode apresentar flexões. Então pode apresentar mudanças. Ela mentiu, mas era esperta e depois se arrependeu. É mesmo. De quem que eles estavam falando? Da Gabriela, né? Vamos observar agora a fala no presente diálogo acima. Ela mentiu, mas era esperta e depois se arrependeu. Como essa frase ficaria no masculino? Então, como ficaria essa frase? Ela mentiu, mas era esperta e depois se arrependeu. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, marque o sujeito, ela, e a qualidade, esperta. O resto da frase vai permanecer igual. Então, vai ficar assim. O sujeito mentiu, mas era esperto e depois se arrependeu. Aonde está ela? Se é para mudar para masculino, tem que ficar ele. Ele mentiu, mas era. A menina é esperta. O menino é esperto. Então é isso que vocês vão fazer. Transformar a frase feminina em frase masculina. Observe a conversa. Fiquei com pena do filisteu. Ele sofreu muito ao ser enganado e traído. Leia essa fala no diálogo acima. Ele
é o menino. Sofreu muito ao ser enganado e traído. Tudo isso se refere ao menino. Como ficaria se se referisse à menina? No lugar de ele, eu vou colocar o quê? Ela. Ela sofreu muito ao ser enganado. Eu posso falar isso? Não, né? Então eu tenho que adequar, eu tenho que flexionar a palavra. Ela sofreu muito ao ser enganada e traída. Então capricha na letra quando for fazer isso. Conforme observamos, os substantivos podem flexionar-se nos gêneros masculino e feminino. Então eles podem se modificar de acordo com a frase. Para entender, observe os exemplos a seguir. Substantivo masculino, substantivo feminino. Masculino, vizinho. Feminino, vizinha. Mentiroso, mentirosa. Menino, menina. Senhor, senhora. Amigo, amiga. Substantivo masculino, substantivo feminino. Homem, mulher. Ele, ela. Irmão, irmã. Filho, filha. Pai, mãe. Agora que aprendemos os substantivos, que eles podem se flexionar, nos gêneros masculino e feminino, confira outras flexões de substantivos. Então, além da mudança no gênero masculino e feminino, ele também tem uma outra mudança. Observe o quadrinho. Você lembra o que fez a Gabriela? Você lembra o que a Gabriela fez? Ela quebrou o vaso de sua mãe. No trecho, ela quebrou o vaso de sua mãe, está no singular. Como ficaria essa frase se estivesse no plural? Singular, quando nós referimos apenas a uma coisa. Singular, quando é mais de uma. Então, para fazer o plural de algumas palavras, nós acrescentamos o S no final das palavras. Se acontecer de ter verbo, os verbos também sofrem mudança. Então, nessa frase, ela quebrou o vaso de sua mãe. Como ficaria o plural dela? Então, para fazer essa frase no plural, vocês vão ter que acrescentar o S no final das palavras e aonde tiver o verbo vai modificar. Então, se eu tenho ela, vai ser mais de uma. Então, serão elas. Só que eu não posso falar elas quebrou. Então, tem que modificar o verbo também. Elas quebraram. Eu não posso falar elas quebraram o vaso. Se nós estamos colocando tudo no plural. Então, tem mais de um vaso. Então, elas quebraram os vasos de suas mães. Então, cada uma quebrou o vaso. Então, a frase ficaria dessa forma. Elas quebraram os vasos de suas mães. Observe esse diálogo. O que você achou mais interessante no texto? Os gritos da Gabriela. Perceba que as frases os gritos da Gabriela está no plural. Está no plural porque foi mais de um grito. Por isso tem o acréscimo do S no final aqui da palavra. Os gritos. Como ficaria essa frase se estivesse no singular? Então, quando está no singular, nós retiramos o S das palavras. Então, se aqui são os gritos, vai ficar só o grito. Então, façam essa frase no singular. Note que os substantivos podem flexionar além do gênero em número, singular e plural.
Então, esse exercício que vocês fizeram agora é o que está sendo explicado aqui embaixo. Substantivo no singular. Substantivo no plural. Lembra que quando for singular, tem apenas uma coisa só. Quando está no plural, tem mais de uma. Então, por exemplo, singular é uma coisa. Plural são duas. Então, uma boca, duas bocas. Uma coisa, duas coisas. Ouvido, ouvidos. Eu tenho um, tenho dois. Uma pessoa, duas pessoas. Beiral, beirais. Uma cabeça, duas cabeças. Então lembra que plural vem de mais de um. Singular, um só. Substantivo singular, substantivo no plural. Um quintal, dois quintais. Um pulmão, dois pulmões. Uma mentira, duas mentiras. Palavra, palavras. Lado, lados. Verdade, verdades. Leia o texto a seguir para realizar as próximas atividades. Ouvindo ondas. Um barulho maravilhoso vinha dançando por entre as árvores. Quem ouvia pensava: será um passarinho? Uma sereia cantando? Nada disso. Era um garoto tocando flauta. Que coisa! Como será que o nosso corpo escuta os barulhos? Quando você está debaixo d'água, numa piscina, por exemplo, os movimentos de seus braços e pernas criam ondinhas. O mundo é como se fosse uma piscina cheia de ar. Então, qualquer coisa que se move cria uma onda no ar, que nós não vemos. Quando uma coisa se move e bate em outra, acontece uma explosão chamada som ou barulho. E como aconteceu um movimento, o ar leva o som por meio dessas ondas, denominadas ondas sonoras. O ouvido é nosso órgão especializado em captar o som das ondas sonoras. É a antena de rádio que temos em nosso corpo. É por isso que, ao fechar as janelas do carro, a gente quase não escuta os barulhos lá de fora. As ondas provocadas por motores em movimentos e freadas, o asfalto raspando do pneu, batem no vidro do carro e não passam. E é assim que o garoto toca a flauta. Ele empurra o ar daquele cano mágico e o ar sai raspando pelo buraquinho, criando um barulho maravilhoso. O movimento do ar saindo provoca as ondulações que chegam ao seu ouvido. Dali, as informações são transmitidas para o cérebro, que interpretará cada som. Isso é o som de um liquidificador. Isso é um passarinho. Esse é o barulho de quando meu pai bate a porta do carro. Então está explicando como que são produzidos os sons por ondas sonoras. Passe as frases a seguir para o feminino. Então, prestem atenção que está grifado aqui o que vocês vão precisar passar para o feminino. Vocês vão copiar as frases novamente e onde tiver grifado, vocês vão modificar. Era um garoto tocando flauta. Então, vocês vão copiar era e aqui vocês vão passar para o feminino. Uma garota tocando flauta. Ele empurra o ar dentro daquele cano mágico. A única palavra que vocês vão modificar é aqui o ele. Se é masculino, vai passar para o feminino. Ela empurra o ar dentro do
daquele cano mágico. O menino é flautista. Vocês vão colocar no feminino. A menina é flautista. O moço é músico. Então vocês vão colocar: a moça é música. Número 2. Passe as palavras para o plural. Vocês vão ter que caprichar na letra para poder caber tudo isso na linha, viu? E de preferência com letra de forma. Um barulho maravilhoso vinha dançando por entre as árvores. O que vai estar modificado está em vermelho. Então vai ficar: uns barulhos maravilhosos vinham dançando por entre as árvores. Letra B. Quem ouvia pensava: será um passarinho? Uma sereia cantando? Então copia igual aonde não está grifado e vai modificar a parte grifada. Quem ouvia pensava: serão uns passarinhos? Umas sereias? Letra C. Como nosso corpo escuta os barulhos? Como os nossos corpos escutam os barulhos? Letra D. A antena de rádio que nós temos em nosso corpo. As antenas de rádio que nós temos em nossos corpos. Então leia com atenção, preste bastante atenção e mãos à obra.